Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse suplá. Eu fiz com as cores tendência agora do inverno, o azul turquesa com marrom. Ele é bem facinho de fazer. Ele ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha até aqui na outra, do outro lado, 42 centímetros. E ficou pesando, depois de prontinho, 148 gramas. Esse vídeo, né, é o primeiro que eu voltei a fazer agora, depois que eu fiquei um tempo sem postar. Eu fiquei com minha mãe no hospital, ela fez uma cirurgia e acabou que eu peguei uma pneumonia também, enquanto eu tava com ela no hospital. Então, eu ainda tô falando bem devagar, tá? Pra não dar canseira ainda, mas eu gravei uma videoaula, tá? Bem tranquila, bem calminha, explico bem certinho pra vocês, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, tá? Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, então bora lá pra videoaula. Eu vou usar o fio barroco número 6, na cor turquesa e na cor café, agulha de crochê 3,5, tesourinha e agulha de tapeçaria. Vou começar com o turquesa, então deixa um pedacinho para fazer o arremate, vou laçar aqui em 2 dedos, seguro, com a agulha, ó, eu puxo aqui por dentro desse anelzinho, o fio que está saindo do novelo, ó, seguro o anel aqui na frente. E faço uma correntinha para dar aqui, para fechar aqui o anel mágico. Então, eu vou fazer aqui com anel mágico. Vou subir aqui, ó, mais uma correntinha, tá? Só para dar altura. Eu não vou contar ela como ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, ó, do lado que tá os 2 fios, eu vou fazer aqui um total de 14 pontos altos. As correntinhas eu não conto como ponto. Então, fiz aqui, ó, um ponto alto. 2, 3, 4. Fiz aqui, ó, os 14 pontos altos. Eu vou soltar aqui essa laçadinha. Vou pegar a ponta aqui do anel mágico e vou fechar. Ajusto os pontos, ó, pra ficar bem certinho. Você fecha aqui, ó, o máximo que você conseguir, tá? Ele fica bem fechadinho. Essa pontinha aqui de fio, ó, eu vou caminhar ela na última alcinha aqui, de vários pontos, pra gente já trabalhar por cima na próxima carreirinha. Então, eu venho aqui, ó, só na alcinha de trás. Posso pular um e no outro, pra ir mais rápido, ó. Depois, a gente já trabalha por cima e já fica tudo certinho. Essa pontinha de fio, ó, eu jogo ela aqui pra trás. E depois, é só cortar o excesso e pôr um pouquinho de cola na ponta. Vou voltar aqui na minha laçadinha. Aqui no início, ó, eu não vou usar as correntinhas como ponto. Então, vem no meu primeiro ponto alto. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou um pouco apertadinho. Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, agora é só arrumar aqui os pontos. Eu vou subir 2 correntinhas, pra dar aqui só a altura, tá? Eu não vou contar como ponto alto. E nesse mesmo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Nessa carreira agora, eu vou fazer pra cada ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Então, ó, vem aqui no primeiro, ó, faço 2 pontos altos, porque as correntinhas eu não vou contar como ponto, tá? Então, vem aqui no próximo, ó, 2 pontos altos. 1. 2. No mesmo ponto. Vou no próximo, 2 pontos altos. 1. 2. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Finalizei aqui, ó, essa carreirinha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, tá? Eu pulo aqui as correntinhas, ó, venho no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei a segunda carreira. Vou subir as 2 correntinhas só pra dar a altura. Vou vir no mesmo ponto, ó, vou fazer 2 pontos altos. Juntos, tá? No mesmo espaço.
1, 2. Essa carreirinha agora, eu vou fazer assim, 2 pontos altos juntos, no próximo um ponto alto sozinho. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No próximo, agora, eu coloco 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto sozinho. E eu vou fazer assim por toda a volta. 2 juntos, um só, 2 juntos, um só. Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, finalizei com um ponto alto sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos altos juntos. Então, eu pulo as correntinhas, venho no meu primeiro ponto alto e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Subo as 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto e vou começar aqui a quarta carreirinha. Na quarta carreirinha, vão ser 2 pontos altos juntos, 2 só, 2 juntos, 2 só. Só que para não ficar marcadinho aqui, ó, eu vou iniciar com um ponto alto sozinho. Então, eu faço um ponto alto aqui onde eu subi as correntinhas. E o meu segundo ponto alto, eu vou fazer quando eu chegar aqui no finalzinho. Então, eu venho aqui no próximo e faço o meu aumento. 2 pontos altos juntos. Agora sim, eu faço uma sequência de 2 pontos altos sozinho. Um para cada ponto. Vou no próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, eu faço o meu aumento, que são os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Eu sempre gosto de fazer assim, quando a carreira é de números pares, sozinho, igual essa carreira é 2 sozinho, 2 juntos, 2 sozinho, 2 juntos. Eu divido aqui no início, faço a metade, a outra metade eu faço quando eu chego aqui no finalzinho, para não ficar a marca. Quando é carreira com números ímpar, igual vai ser na próxima, 3 só, 2 juntos, 3 só, 2 juntos, aí eu inicio com o aumento, tá? Sempre gosto de fazer assim em todas as minhas bases. Ó, fiz aqui os 2 juntos. Vou no próximo, faço um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. Novamente, vou lá no próximo e faço meu aumento, que são os 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Vou fazer assim, e quando chegar no finalzinho, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o meu aumento e um ponto alto sozinho, porque o primeiro, ó, eu já tinha feito aqui. Então, eu pulo as correntinhas, que eu não contei como ponto, ó, vem no meu primeiro ponto e fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Terminei mais uma carreirinha. Próxima carreira agora, ó, eu subo as 2 correntinhas para dar a altura e vou iniciar com o aumento. Ou você pode fazer aí a base que você esteja acostumado a fazer, tá? Eu gosto de fazer assim, que não fica as marquinhas, ó, dos aumentos, tá? Um do ladinho do outro, senão fica aquela marquinha bem no meio, assim ele fica bem discreto. Então, agora eu começo com o aumento, ó, os 2 pontos altos juntos no mesmo espaço, e vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos altos sozinho, ó, um para cada ponto. Vou no próximo e vou fazer o aumento. Os 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. Novamente, uma sequência de 3 pontos altos sozinho, um para cada ponto. Vou fazer assim até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, fiz o aumento e finalizei com 3 pontos altos sozinho, porque eu iniciei com os 2 pontos altos juntos. Então, eu pulo as correntinhas, ó, venho no meu primeiro ponto alto e fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou começar a próxima carreirinha. Subo as 2 correntes para dar a altura. E na próxima carreira agora, vão ser 2 pontos altos juntos e 4 só. Como vão ser 4 só, né, e são números pares, eu vou começar com 2. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, onde eu subi as correntinhas, faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, eu faço os outros 2 últimos pontos altos para completar aqui os 4 pontos altos. Agora, eu vou no próximo e faço o aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma sequência de 4 pontos altos sozinho, um para cada ponto. Fiz 1, 2, 3, 4.
Fiz aqui os 4 pontos altos sozinho, ó, um para cada ponto. Vou no próximo e faço o aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou finalizar com 2 pontos altos sozinho. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vou iniciar a próxima carreira com o aumento. E depois uma sequência de 5 pontos altos sozinho, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira, ó, com aumento e 4 pontos altos sozinho. E vou fazer depois a outra carreira com aumento e 5 pontos altos sozinho, tá? Vou finalizar essa, fazer a outra e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o meu aumento e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinho. Agora, ó, eu vou pular as correntinhas, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E essa vai ser o tamanho da base, tá? Não vou fazer mais. Caso você queira uma peça maior, é só fazer mais carreiras. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, só pra dar a altura. Venho aqui, ó, no mesmo ponto, faço um ponto baixo. E nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto, sem aumentos nenhum, tá? Então, não vai ter aumento. Caso a sua peça ficar assim, ó, um pouquinho abadado, não tem problema, porque agora com essa carreirinha de ponto baixo, ele já fica certinho. Então, eu vou seguir aqui, ó, com um ponto baixo para cada ponto, sem aumento nenhum, até chegar ali no finalzinho, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu vou cortar o fio, porque eu vou trabalhar com um fio marrom. Então, vou cortar aqui um pedacinho do fio, vou soltar, que eu quero fazer aquele acabamentinho perfeito, ó, com agulha de tapeçaria. Coloco o fio aqui na agulha. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho o meu primeiro ponto baixo, eu não conto a correntinha, tá? Porque a correntinha eu fiz só pra dar a altura. Então, venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto baixo, venho no segundo, com a agulha de trás pra frente. Passo aqui a agulha. Eu vou entrar com a agulha aqui de onde tá saindo o fio, ó. Pego essa alcinha da frente, já vou pegar essa alcinha aqui do lado. E nesse fio, nesse ponto que eu pulei, ó, eu venho aqui nessa alcinha de trás e jogo o fio lá pra trás. Agora, é só ajustar aqui o ponto. E olha só, fica um acabamentinho perfeito. Você pode ir puxando aqui, ó, pra ajustar o tamanho do ponto, pra ficar tudo igualzinho. Esse pontinho de fio, você pode, ó, caminhar ele, tá? Aqui por trás, esconder bem. Eu vou descer com ele aqui, ó. Pra ficar bem escondidinho, tá? Você pode fazer o arremate da forma que você já tiver acostumado. Eu gosto de caminhar aqui entre os pontos. E depois eu corto o excesso do fio. E passo um pouquinho de cola pano. Que ele já fica bem seguro e arrematado. Tá? Então, vou caminhar aqui mais um pedacinho. Já vou cortar o excesso do fio. E passar um pouquinho de cola e o acabamento, ó, fica perfeitinho. Agora, ó, com o fio marrom, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, bem aqui, ó, nessa parte, tá, ó, aqui embaixo, em cima do ponto alto e embaixo do ponto baixo, tá? Não é aqui em cima, não, vai ser bem aqui, ó, entre o ponto baixo e o ponto alto. Então, eu vou deixar um pedacinho, ó, pra eu fazer o arremate lá atrás depois. Seguro o fio aqui, ó, na mão. Venho com a agulha, ó, e introduzo ela bem aqui, vou lá e puxo o fio. E o ponto baixíssimo vai ser sempre assim. Eu venho em cada pontinho, ó, vou lá atrás, pego o fio que tá saindo do novelo e passo aqui nessa alcinha da frente. Fiz meu ponto baixíssimo, ó, vou no próximo pontinho, vou lá atrás, pego o fio que está saindo do novelo e passo por dentro dessa alcinha. Essa ponta de fio inicial aqui, ó, eu deixo ela aqui para arrematar quando chegar no finalzinho. E vou em cada pontinho, ó, sem apertar muito, para não ficar repuxado. E nem deixar tão largo, tá? Para não ficar embabadado.
Então, eu venho, ó, em cada pontinho e faço aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fazer assim por toda a volta da peça. E quando chegar ali no finalzinho, eu volto aqui para explicar certinho para vocês, pra gente fazer o acabamentinho perfeito. Olha como fica bem delicado. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz até no último pontinho. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio. Vou soltar. Colocar aqui na agulha de tapeçaria. Ó, coloquei aqui na agulha de tapeçaria. E pra fazer o acabamentinho, ó, eu seguro essa parte aqui pra ela não ficar soltando. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, ó, eu coloco a agulha por baixo aqui das duas alcinhas desse ponto. Puxo sem apertar. E aqui de onde o fio está saindo, ó, eu jogo o fiozinho lá pra trás. E olha só, o acabamentinho, ó, ele fica perfeito. Você pode até ajustar o ponto. Vou apertar um pouquinho mais, ó. E você pode deixar o ponto aqui, ó, do jeito que você acha melhor, tá? Mais ajustadinho. Não pode apertar muito pra não ficar repuxado. E olha como fica. Bem perfeitinho a base. Bem certinho. Essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui entre alguns pontinhos. Eu vou pegar no fio marrom pra facilitar. Como eu gosto de passar um pouquinho de cola pano atrás, eu vou caminhando aqui, ó, nessas alcinhas marrom. Se vocês quiserem, vocês podem dar um nozinho bem escondidinho, tá? Pra não aparecer. É que eu não gosto de dar nós nas peças que eu faço. Então, o máximo que eu conseguir esconder os fios, eu vou escondendo. Aí, depois eu só corto o excesso e passo um pouquinho de cola pano, tá? A cola também pode ser aí da preferência de vocês. Então, vou fazer isso com essa ponta de fio. E depois, vou pegar essa ponta de fio inicial, vou pôr na agulha e vou caminhar aqui pro outro lado, tá bom? Olha, fica bem certinho. Aqui atrás, olha, na frente nem aparece. Vou continuar aqui, ó, com o fio marrom, porque eu vou fazer aqui o ponto X, tá? Com o fio marrom. Então, pra iniciar, ó, deixa um pedacinho pra gente arrematar depois. Eu vou laçar 3 vezes na agulha, ó. Lacei aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou vir em qualquer espacinho, puxo o fio e vou soltar aqui, ó, 2 laçadinhas, tá? Só soltei 2 laçadinhas. Laço o fio novamente, vou pular 1, 2 espacinhos, ó, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, eu solto 2 laçadas e 2 laçadas. Então, eu fiz aqui, ó, uma parte já do X. Sobrou 3 alcinhas aqui na agulha. Eu pego o fio, solto 2, pego o fio e solto 2 laçadinhas. Então, fiz aqui a parte de cima, tá? Que é o ponto alto aqui de cima. Fiz esse ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Essa pontinha de fio, eu deixo ela aqui pra eu arrematar depois. Fiz as 2 correntinhas, ó, vou laçar o fio. E aqui, ó, onde tem essas 2 alcinhas, eu vou puxar o fio e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu finalizei, ó, o meu primeiro ponto X. O primeiro, ó, ele é assim um pouquinho complicadinho, mas se você fizer bem devagarinho, ele é super fácil. Agora, ó, eu vou fazer o próximo ponto X. Pra começar o próximo, ó, laço uma vez e laço 2 vezes, tá? Então, lacei 2 vezes na agulha, eu vou vir aqui, ó, no pezinho, bem aonde eu fiz o meu último ponto aqui, ó, junto, tá? No mesmo espaço. Solto aqui, ó, puxei o fio, solto 2 laçadas. Laço o fio novamente, pulo 1, 2 pontos, vou lá no próximo e finalizo um ponto alto. Solto 2 laçadas e mais 2 laçadas. Fiquei com as 3 laçadinhas na agulha, pego o fio, solto 2 laçadas e mais 2 laçadas. Então, fiz o meu ponto alto aqui na parte de cima. Faço 2 correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui, ó, nessas 2 alcinhas, puxo o fio e finalizo aqui o meu ponto alto. Então, fiz mais um ponto X. Deixa eu só tirar aqui o nozinho do fio, que eu vou ensinar vocês a fazer mais uma vez, tá? Ó, fiz outro ponto X.
Ó, sem correntinha nenhuma, laço 2 vezes na agulha. Venho aqui no pezinho, onde eu fiz esse último ponto. Puxo o fio e solto 2 laçadinhas. Laço o fio novamente, pulo 1, 2 pontos, vou lá no terceiro, puxo o fio e finalizo um ponto alto. Solto 2, solto 2. Então, eu já fiz aqui a primeira parte do X. Pego o fio, solto 2 laçadas e 2 laçadas. 2 correntinhas, laço o fio, venho aqui nessas 2 alcinhas, puxo o fio, solto 2 e solto 2. E olha só como vai ficando. Laço 2 vezes, venho aqui no pezinho, solto 2 laçadas. Laço mais uma vez, pulo 1, 2 no terceiro. Eu faço aqui meu ponto alto, solto 2, solto 2. Agora, eu finalizo o ponto alto aqui de cima, ó. Solto 2 e solto 2. 2 correntinhas, laço o fio, pego essas 2 alcinhas, ó. Puxo o fio e finalizo o meu último ponto alto. Fiz mais um ponto X. Eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Ó, laço 2 vezes, venho no pezinho, solto apenas 2 laçadas. Laço mais uma vez, pulo 1, 2 no terceiro. Faço um ponto alto, ó, solto 2, solto 2. Vou finalizar aqui esse ponto alto de cima, solto 2 laçadas e 2 laçadas. 2 correntinhas, laço o fio, pego essas 2 alcinhas, ó, puxo o fio e finalizo o meu ponto alto. E eu vou fazer dessa mesma forma até eu chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Os últimos 2 X, eu vou pular 3 pontos ao invés de 2, tá? Pra dar certinho. Até aqui, ó, deu 30 pontos X, tá? Eu vou ficar aqui com 32. Então, agora, eu laço 2 vezes, venho aqui no pezinho, solto aqui 2 laçadinhas. Soltei as 2 laçadinhas, eu laço o fio novamente e vou pular aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu vou repetir aqui, ó. Puxo o fio, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Então, aqui eu pulei 3, tá? E sobrou 3 aqui onde eu vou fazer o último também, somente nos 2 últimos. Todos os outros, ó, eu pulei apenas 2 pontinhos cada. Então, agora eu completo aqui o meu ponto X, fiz o ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto aqui nessas 2 alcinhas. Laço 2 vezes, venho aqui, ó, no pezinho desse último ponto, solto 2 laçadas, laço novamente, ó, pulo aqui 1, 2, 3, venho no pezinho do próximo, onde eu iniciei. E vou fazer aqui o meu último ponto, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Então, fiz a parte de baixo, completo aqui esse ponto alto, ó, solto 2 laçadas e 2 laçadas. 2 correntinhas e faço o meu ponto alto nessas 2 alcinhas. Então, eu fiquei com 32 pontos X, tá? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, fiquei com 32. Caso você fizer aí um tamanho maior, né? Tem que ser números pares para dar certinho depois o biquinho. Agora, ó, para finalizar, eu venho aqui onde eu iniciei, bem aqui, ó, no pezinho aqui em cima, e finalizo com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui esse fio. E como a gente vai trabalhar aqui, ó, no meio aqui onde tem as correntinhas, tá? Eu vou caminhar esse pontinho por esses pontos, ó. Põe a agulha lá atrás, puxa esse fiozinho aqui lá pra trás. E na última alcinha aqui, ó, de cada pontinho, só na alcinha de trás, eu vou caminhando essa ponta de fio, pra eu já trabalhar por cima dele. Tanto esse fiozinho que eu acabei de cortar, quanto o fio inicial. Eu também caminho, ó, só que na última alcinha de cada pontinho. Depois é só cortar o excesso do fio e pôr um pouquinho de cola. Com o fio azul novamente, em cada espacinho, ó, de 2 correntinhas, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, vai ser bem no meio do ponto X. Eu vou laçar aqui o fio 2 vezes na agulha, vou vir no meio do X, onde tem as 2 correntinhas, puxo
e faço aqui um ponto alto. Se você não conseguir fazer esse falso ponto alto, você pode amarrar o fio e subir aí 2 ou 3 correntinhas. Ó, volto aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, essa pontinha de fio eu deixo aqui para arrematar depois. Então, já tenho 2, 3, 4. Fiz os 4 pontos altos, laço o fio, vou no próximo X, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo X, ó, sempre onde eu vou ter as 2 correntinhas, 4 pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a volta da peça. Cheguei aqui no finalzinho, ó, em cada espacinho eu fiz os 4 pontos altos. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, como eu fiz aqui o falso ponto alto, eu sempre gosto de puxar essa laçadinha, e aí fica aqui como se fosse, fica um ponto baixo com uma correntinha. Então, eu venho na correntinha, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha só para dar altura, e nesse mesmo ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E para cada pontinho, ó, já vou até trabalhar por cima desse fio. Eu vou fazer um ponto baixo. Para cada ponto, um ponto baixo. Aqui, ó, entre um motivo e outro, ó, venho bem aqui no meio e faço também um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. 1, 2, 3... 4. Entre um motivo e outro, ó, vem bem aqui no meio e faço um ponto baixo. Então, essa carreira eu vou fazer toda de ponto baixo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. Como eu fiz 4 pontos altos, eu faço os 4 pontos baixos. Um para cada ponto. Entre os motivos, ó, venho bem aqui no meio e faço um ponto baixo. Essa pontinha de fio, já vou deixar ela aqui para trás. Depois é só cortar o excesso e passar um pouquinho de cola. Então, vou fazer assim, ó, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz aqui, entre os motivos, meu último ponto baixo. Então, venho aqui, ó, e finalizo com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo. Eu vou, ó, alongar um pouquinho essa laçadinha e eu quero iniciar neste ponto baixo. Então, eu venho com a agulha, ó, aqui pra trás... Puxo essa laçadinha aqui pra trás. E aqui eu vou iniciar a próxima carreirinha, ó. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas pra ser aqui o meu primeiro ponto alto, ou 2, tá? Vou fazer 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio. Vou voltar aqui, ó, neste mesmo ponto. Ele fica assim um pouquinho mais emboladinho, né? Porque a gente... pulou daqui pra trás, então eu venho aqui, ó, nesse mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, um V com um ponto alto, 5 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou laçar o fio e no próximo, ó, eu pulo esses 4 pontos baixos. No próximo ponto baixo que fica aqui entre os motivos, eu vou fazer um leque com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. Então, em um espacinho eu faço um Vzinho, no outro espacinho eu faço leque. Laço o fio, vou no próximo, ó, nesse ponto que tá aqui no meio entre os motivos e vou fazer o V. Um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Fiz o Vzinho. Laço o fio, no próximo ponto baixo, ó, entre os motivos, eu faço o leque. 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim por toda a volta. E se você fez certinho, os X aqui, quando chegar aqui no finalzinho, ó, a gente vai terminar aqui nesse espaço com leque,
porque a gente iniciou com um Vzinho, tá? Então, tem que ficar um V, um leque, um V, um leque. E vou finalizar aqui com leque, porque eu iniciei com Vzinho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com leque, porque eu iniciei com um V. Então, vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo essa carreirinha. Agora, ó, dentro do Vzinho, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui dentro, puxo o fio, faço aqui, ó, um ponto baixo. E vou subir aqui 2 correntinhas. Então, fiz meu primeiro ponto alto. Dentro do V, eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho do lado do outro. 8, 9 e 10. Sempre gosto de conferir antes de continuar, pra ver se tá certinho, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vou laçar o fio, ó, sem correntinha nenhuma. Dentro do leque, eu vou repetir o leque. Então, dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, sempre que tiver o leque, eu vou repetir o leque dentro do leque, tá? Quando tiver o Vzinho, eu vou fazer 10 pontos altos. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. É uma carreira bem fácil. Em cada Vzinho, eu faço os 10 pontos altos. E em cima do leque, dentro do leque, né? Eu vou fazer outro leque. Então, eu vou terminar essa carreirinha, tá? E quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, terminei com leque porque eu iniciei com os 10 pontos altos. Agora, eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo e as 2 correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, pra ser aqui o meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos, tá? Um pra cada ponto. Então, já fiz aqui no primeiro, venho aqui no segundo. 2, vou no próximo. 3. No próximo. 4. E no próximo, 5. Então, fiz aqui, ó, 5 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas e sigo aqui com mais 5 pontos altos, ó, um para cada ponto. Então, venho no próximo, faço aqui um ponto alto, vou no próximo, mais 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em cima dos 10 pontos altos, eu fiz 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Agora, ó, eu venho aqui no meio do leque, sem correntinha nenhuma, e faço aqui um ponto baixo. Laço o fio e vou pro próximo motivo de 10 pontos altos. Faço 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas e mais 5 pontos altos. Um para cada ponto. Aqui do outro lado. Já fiz 2. 3, 4, 5. Vou aqui no meio do leque, um ponto baixo. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Essa é a última carreirinha com a cor azul. Depois a gente vai fazer só mais uma carreirinha de acabamento com o marrom novamente. Então, vou fazer por toda a volta dessa mesma forma, tá? E já volto aqui com vocês. Cheguei no final, ó,
no meio do leque. Eu fiz o ponto baixo. E eu vou cortar o fio e fazer o acabamentinho, porque a próxima carreirinha a gente vai trabalhar com o marrom. Então, eu solto aqui, ó, da agulha de crochê, coloco aqui na agulha de tapeçaria. Você pode fechar ali com ponto baixíssimo, tá? Mas eu quero fazer aquele acabamentinho pra ficar perfeito. Então, ó, coloquei aqui na agulha de tapeçaria, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, ó, com a agulha de trás pra frente, passo o fio, vou vir aqui de onde o fio está saindo, ó, pego essa alcinha e a alcinha aqui do lado, do ponto baixo. Venho nesse ponto que eu pulei, ó, na alcinha aqui de trás e jogo esse fiozinho, ó, lá pra trás. Aqui, ó, você puxa e regula pra ficar bem certinho. Olha como fica um acabamento perfeito. Essa ponta de fio, ó, eu vou caminhar com ela aqui entre os pontinhos. E depois, é só cortar o excesso, tá? Como eu faço, né, com todas as minhas peças. E passo um pouquinho de cola pano. Eu vou descer com ele, ó, até aqui embaixo. Caso você queira dar um nozinho, você pode dar um nozinho, tá? Eu não gosto de dar nós atrás das minhas peças. E aqui, ó, eu vou caminhar aqui por trás desses pontinhos. Depois, vou cortar aqui o excesso do fio, passar a colinha e o acabamento já fica certinho, tá? Eu vou fazendo acabamento a cada final de cor, eu já faço acabamento pra ele ficar bem certinho. Agora, é só cortar aqui, ó, e pôr um pouquinho de cola aqui por dentro. Ó, caso o seu ponto seja bem apertadinho e tiver necessidade de colocar aqui, ó, uma correntinha aqui antes do ponto baixo, ó, no meio do leque, e outro depois, vocês podem colocar, tá? No meu, ó, ele ficou bem certinho, tá? Não teve necessidade. Mas caso o seu ponto seja apertado, você pode aqui, ó, depois dos 5 pontos altos, faz uma correntinha ou ponto baixo no meio do leque, uma correntinha e segue aqui com 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos. E pode fazer aqui, ó, uma correntinha ou ponto baixo, uma correntinha, tá? Ó, na minha pontuação não precisou, ficou bem certinho. Agora, ó, com o fio marrom, eu vou finalizar a última carreirinha aqui de acabamento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou começar nos pontos altos, tá? Pode começar em qualquer lugar. Então, eu vou começar aqui nos pontos altos, ó, só nessa alcinha aqui de trás. Deixo um pedacinho do fio pra fazer o arremate depois. Puxo, faço um baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, ó, só na alcinha de trás. Puxo, baixíssimo, ó, só aqui na alcinha de trás. Puxo, faço um baixíssimo. Vou no próximo, só na alcinha de trás, puxo, faço um baixíssimo. E aqui no próximo, ó, só na alcinha de trás, faço um baixíssimo. Então, para cada ponto alto, eu fiz aqui um ponto baixíssimo somente na alcinha de trás. No espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, laço o fio, vou fazer um meio ponto alto, solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez, e mais um ponto baixo. Então, onde eu tenho 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto baixo. Nos 5 pontos altos aqui do lado, ó, eu sigo fazendo ponto baixíssimo, somente na alcinha de trás. Então, eu venho aqui, ó, faço um baixíssimo, sem apertar muito, tá? Pra não ficar repuxado. E também não deixa muito largo pra não ficar muito embabadado. Ó, pra cada ponto alto, eu fiz um ponto baixíssimo só na alcinha de trás. Aqui no meio do leque, onde eu tenho o ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos por cima dele. Então, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, tá? Fiz 2 pontos baixos em cima desse ponto baixo. E vou seguir aqui, ó, no ponto alto, só na alcinha de trás, um baixíssimo, ó. Só na alcinha de trás, um baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto, pegando somente essa alcinha de trás. Olha como fica bem delicadinho. Cheguei aqui onde tem as 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo, meio ponto alto, mais um ponto baixo. Sempre que for aqui no meio, tá? No espaço de 2 correntinhas, vou fazer o ponto baixo, meio ponto alto e um ponto baixo. Sigo novamente, ó, para cada ponto alto, um baixíssimo, somente nessa alcinha de trás. Então, eu vou em cada ponto e faço ponto baixíssimo. Aqui no meio do leque, onde tem esse ponto baixo,
eu faço 2 pontos baixos por cima dele. 1, 2. Eu dei uma alongadinha, ó, pra ficar bem certinho. E sigo. Um baixíssimo para cada ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a volta da peça. Dessa mesma forma, onde tem ponto alto, eu faço baixíssimo na alcinha de trás. Onde tem as duas correntinhas, eu faço um baixo, um meio ponto alto e mais um ponto baixo. Sigo com baixíssimo na última alcinha de cada ponto. Eu vou dar a volta em toda a minha peça. Olha como fica bem delicadinho. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer o mesmo acabamentinho, tá? Quando chegar aqui no ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos por cima dele. Vou cortar o fio e vou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Colocando na agulha de tapeçaria e vou passar aqui por trás. E já fazer da mesma forma que eu fiz nas outras carreirinhas, tá? Não tem segredo nenhum. Você pode até fechar com ponto baixíssimo, mas fica bem mais delicadinho. Se você vir com a agulha, ó, e passar aqui por dentro, tá bom? E fazer aqui o acabamentinho perfeito. Então, vou terminar aqui, ó, já vou arrematar, cortar o fio e já vou voltar aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha que lindo. Eu fiz esse suplá, né, com as cores tendência agora do inverno. É o azul turquesa com o marrom. Fica perfeito essa combinação de cores. Ele ficou medindo, ó, de uma pontinha até aqui do outro lado, na outra pontinha, 42 centímetros. E ficou pesando, depois de todo prontinho, 148 gramas. Ele é bem econômico. Facílimo de fazer, né? Facílimo de fazer. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!